Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, toma posse e diz que continuará o combate à corrupção. Ele diz que é um combate incansável. E olha, hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. A TV Brasil faz uma programação especial, não só hoje, mas ao longo de toda esta semana, para marcar a data. Confira com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, um funcionário de carreira na Polícia Federal. E Fernando Segovia tomou posse hoje. Já tinha sido divulgada ali a posse dele, mas a solenidade mesmo, com discursos, com a presença de autoridades, isso ocorreu hoje no Ministério da Justiça, com a presença inclusive do presidente da República, Michel Temer, uma cerimônia bastante disputada. Nesta cerimônia de hoje, Segovia fez um discurso forte, ressaltou vários pontos ali que marcam o início de sua gestão. Entre os pontos, ele destacou que vai manter um combate à corrupção como prioridade da Polícia Federal. Vamos acompanhar. É nesse espírito de equipe, todos unidos, que buscaremos o combate incansável à corrupção no Brasil, que continuará sendo a agenda prioritária da Polícia Federal, tendo como premissa a continuidade de operações especiais, tais como Lava Jato, Cui Bono, Sermão aos Peixes, Cadeia Velha, Lama Asfáltica e tantas outras em andamento nos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e nas varas da Justiça Federal do Brasil afora. Nesse discurso de posse, Fernando Segovia também ressaltou que no momento em que a Polícia Federal ali vive um vendaval em relação a questionamentos sobre o futuro da instituição, ele reafirma a obediência às leis e à Constituição. Segovia ressaltou que vai agir de forma republicana, sem nenhum viés político partidário. Agora, durante esse discurso, ele tocou ali num ponto que é considerado espinhoso para se abordar, que é justamente a disputa de poder que envolve integrantes da Polícia Federal e integrantes do Ministério Público Federal, mas disse estar confiante de que o profissionalismo das pessoas que atuam nas duas instituições vai prevalecer para garantir de fato essa atuação independente e que é importante ressaltar também que esse tipo de disputa termina beneficiando única e exclusivamente aí o crime. Então ele reclamou desses capítulos, esses episódios de disputa do Ministério Público com a Polícia Federal. Acompanhe o que ele disse. Há hoje uma infeliz e triste situação de uma disputa institucional de poder entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Mas confio muito no espírito de maturidade institucional e profissional dos membros dessas instituições, que neste momento têm a oportunidade de escreverem um novo capítulo em sua história, deixando de lado a vaidade e a sede de poder. Nesta solenidade, ele também ressaltou a importância de avançar no trabalho no combate ao crime organizado, destacou a atuação necessária da Polícia Federal no próximo ano, um ano em que haverá eleição, né? Serão realizadas eleições gerais no país. E Segovia também destacou a importância da Polícia Federal como um todo. Agora, nesta cerimônia, outras pessoas falaram, por exemplo, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, que inclusive teve publicada ali a aposentadoria dele do cargo. E aí ele ressaltou, inclusive, ao deixar ali o cargo, Daiello, que foi o segundo diretor-geral a ficar mais tempo neste cargo, Daiello ressaltou que a instituição Polícia Federal tem um trabalho muito específico que depende de fato da unidade dos policiais. Diz que não é um trabalho fácil, muitas vezes exige sacrifícios pessoais, às vezes riscos e ameaças, né? Às vezes até mesmo a vida desses policiais, mas diz que sentia muito orgulho de
ocupar aí um cargo na Polícia Federal. Foram alguns dos pontos, ele que foi elogiado, inclusive, pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, que fez também um discurso nesta solenidade, dando as boas-vindas ao novo diretor-geral, Fernando Segovia, e agradecendo o trabalho de Daello à frente da corporação. Sobre o discurso do ministro da Justiça neste evento, vale observar que Torquato ressaltou a importância de se guiar pelas leis e que para os organismos aí, para as pessoas que aplicam a lei, que interpretam a lei, não pode haver ali uma especulação em relação a uma investigação, a um fato que está sendo denunciado. Acompanhe o que ele disse. Não há lugar para o talvez ou o quem sabe. Não se pode admitir a ilação especulativa. Não se pode convalidar imputações sem referência sólida nos fatos e nos documentos. Não cabe a vaidade fruto da ambição, nem propósitos ocultos dos desvaos do processo. O prejuízo que causam as condutas desviadas do fim ético da lei agride, e agride sempre, a sociedade muito mais que o indivíduo. Após esta solenidade, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, ele concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. E aí, nesta coletiva, ele falou bastante, foi uma entrevista longa, foi indagado sobre vários temas. E quem acompanhou aí essas declarações do diretor-geral da Polícia Federal foi Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, vai fazer um resumo. Foram vários pontos, né, Mari? Havia indagação inicial em relação a essa continuidade da Lava Jato, ele deixou claro desde o discurso de posse, mas ele foi abordado aí sobre outros pontos, por exemplo, o poder da Polícia Federal, uma prerrogativa da Polícia Federal atuar em delações premiadas. Exatamente, viu, Rosiane? Olha, ele até tentou ser protocolar, vamos dizer assim, disse que quando conversou com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, evitou trocar com ela ali em pontos nevrálgicos dessa relação que está conturbada, procurou focar mais nas afinidades da Polícia Federal com o Ministério Público, mas, olha, Fernando Segovia não fugiu da polêmica ao ser questionado pelos jornalistas, não. Com relação às delações premiadas, que Rosiane Kennedy acabou de citar, ele disse que vai ser um defensor até o fim de que a Polícia Federal possa fazer esses acordos, possa firmar esses acordos, diz que elas são fundamentais nas investigações criminais e diz que vai se encontrar com ministros do Supremo para defender isso. Ele também não fugiu ali das críticas ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Foi questionado se ele deveria ser investigado e disse que essa questão de ele ser ou não investigado depende de alguém que provocar essa investigação. A Polícia Federal não vai tomar essa iniciativa, depende de alguém pedir essa investigação, mas criticou ali a delação que foi firmada com os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, disse que cabem aí explicações que devem ser dadas sobre por que eles tiveram informações privilegiadas, informações antecipadas, inclusive sobre o dia que a operação iria acontecer e por que puderam sair do país quando ainda estavam sendo investigados pela Polícia Federal, viu? Isso entre outras coisas, Rosiane. Ele elogiou o juiz Sérgio Moro, disse que ele tem tido uma atuação exemplar e que se houvesse problemas na Lava Jato, tanto nas investigações que vêm sendo conduzidas pela Polícia Federal, quanto nas sentenças que vêm sendo dadas pelo juiz, elas estariam sendo reformadas ou até anuladas. A gente vai trazer outras informações para vocês. Eu lembro que daqui a pouquinho também no nosso Repórter Brasil, às 19h45, você vai acompanhar outros detalhes desta solenidade de posse hoje. Eu mesmo vou contar para vocês daqui a pouquinho também mais um pouco dessa solenidade, hoje com a participação também no Repórter Brasil, às 19h45. A gente segue no noticiário agora para conferir a informação de Marcelo Castilho, da TV Brasil, no Rio de Janeiro, porque o Ministério Público Estadual pediu a anulação daquela sessão lá da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aquela sessão que terminou livrando ali da prisão deputados estaduais no Rio de Janeiro, inclusive o presidente da ALERJ. Então confira agora as informações de Marcelo Castilho.
Oi, Rosiane, boa noite a todos. Aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual entrou com um mandado de segurança pedindo a anulação da votação realizada na Assembleia Legislativa do Rio, ocorrida na última sexta-feira, que revogou a prisão do presidente da Alerj, Jorge Pisciani, do ex-vice-presidente da Casa, Paulo Melo, e também do deputado Edson Bertazzi, todos do PMDB. Por 39 votos a 19, a Alerj decidiu reverter a determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que decidiu prender e afastar os 3 parlamentares. Eles são acusados de terem recebido propina para atuar favorecendo os empresários do setor de transportes aqui no Rio de Janeiro. O pedido do MP estadual se baseia no fato que a sessão foi reservada, o que o público não teve acesso às galerias da Alerj, o que desrespeitou uma determinação da Justiça Fluminense. O Ministério Público Estadual quer que uma nova sessão seja realizada com acesso da população às galerias da Alerj. Os deputados Jorge Pisciani e Edson Bertazzi vão anunciar amanhã pedindo licença não remunerada de suas atividades parlamentares para se dedicarem às suas defesas. No caso de Jorge Pisciani, a defesa também do filho dele, Felipe, que foi preso pela Polícia Federal na Operação Cadeia Velha, acusado de lavar dinheiro da propina recebida pelo pai através da venda de gado. Como hoje aqui no Rio de Janeiro é feriado, Dia da Consciência Negra, a gente já espera que amanhã a Alerj tenha um dia muito movimentado. Rosiane. Obrigada, Marcelo. Agora a gente vai à redação da Agência Brasil, aqui em Brasília, conversar com Carolina Pimentel, ela que está lá ao lado de Daniele Popov também. Eu sei que as duas têm vários destaques para a gente conversa com Carolina Pimentel e é aí uma decisão do juiz Sérgio Moro. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Vou começar aqui falando sobre essa decisão. O juiz federal Sérgio Moro negou hoje mais um pedido da defesa do ex-deputado Eduardo Cunha para que ele seja transferido de Curitiba, onde ele está preso, para Brasília ou para o Rio de Janeiro. Bem, Eduardo Cunha foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro sem direito de recorrer em liberdade. Nas últimas semanas, ele ficou preso temporariamente aqui em Brasília por causa de depoimentos que ele estava prestando em um outro processo da Lava Jato, processo que está tramitando aqui no Distrito Federal. Depois desse interrogatório, ele retornou para Curitiba. Mas os advogados do ex-deputado alegam que a esposa dele mora aqui em Brasília, que o escritório de defesa também fica aqui na capital federal, então que seria melhor que Eduardo Cunha ficasse preso aqui. Mas na decisão, o juiz Sérgio Moro diz que não é conveniente para o processo penal a transferência de Eduardo Cunha para Brasília ou para o Rio, porque esses são locais onde o ex-parlamentar teria influência política. Agora sim, eu vou chamar aqui Daniele Popov, que está aqui ao meu lado. A gente vai continuar falando de justiça, porque a Dani vai falar de uma ação, uma mobilização da justiça para agilizar aí o julgamento de casos envolvendo violência doméstica. Boa noite, Dani. Boa noite. É a Semana Justiça pela Paz em Casa. Então, de hoje até sexta-feira, os tribunais de justiça de todo o país fazem uma mobilização para resolver o maior número de processos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Além de solucionar ações penais desse tema, a Semana Justiça pela Paz em Casa desenvolve ações pedagógicas com foco na pacificação dos lares, além de palestras e debates. Esse será o último esforço do ano para a resolução de casos de violência doméstica. Na edição passada, em agosto, quase 3% dos processos de violência doméstica que tramitam na Justiça foram julgados. Segundo dados dos tribunais, atualmente existem cerca de 900 mil processos relativos a casos de violência doméstica contra a mulher tramitando na Justiça brasileira. A semana é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em parceria com os tribunais de justiça estaduais. Agora eu volto com você, Rosiane. Mas eu vou aproveitar para te perguntar uma outra informação, porque hoje você acompanhou também uma entrevista do CAGED. Quais são os números que você destaca para a gente, Dani, em relação aí à questão do emprego? Bom, Rosiane, o mês de outubro apresentou o melhor desempenho em 2017. Foram 76.599 vagas abertas. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foi o melhor desempenho do ano. O saldo positivo acumulado desde janeiro foi de mais de 302 mil vagas de trabalho abertas. Os dados divulgados hoje são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Então, foram destaques para esse resultado os setores de comércio
comércio, indústria da transformação e o de serviços. Segundo o ministro Nogueira, 45 milhões de pessoas estão na informalidade. Mas com a regulamentação do teletrabalho, do trabalho intermitente e da jornada parcial, a partir da reforma trabalhista, serão absorvidos aí 2 milhões de empregos entre 2018 e 2019. Foi o que afirmou o ministro do Trabalho, acrescentando os setores que mais vão receber essa formalização, que são os setores de hotelaria, restaurantes, eventos e TI, tecnologia da informação. Sobre as perspectivas para o ano que vem, o ministro do Trabalho falou que o setor automobilístico deve se recuperar em 2018, especialmente após o anúncio de investimentos de mais de 15 bilhões de reais de investimento próprio, do setor para estimular a retomada da produção. E a construção civil também deve mostrar recuperação ano que vem, já a partir do primeiro semestre. Agora eu vou trazer uma outra notícia sobre a Receita Federal. Ela reduziu para 8 anos a idade mínima para a apresentação de CPF de dependentes na declaração do Imposto de Renda de 2018. Até então, a regra valia somente para dependentes com 12 anos ou mais. De acordo com a Receita, a mudança é para evitar a retenção do contribuinte na malha fina. A partir da declaração de 2019, será obrigatória a apresentação do CPF de qualquer dependente de qualquer idade. Agora a gente volta a conversar com a Carolina Pimentel, que tem informações sobre o FIES, né, Carolina? Tem novidade aí, né? Tem. Bem, hoje, terminava o prazo para renovar os contratos do FIES, mas agora os estudantes vão poder fazer essa renovação até o dia 30 de novembro. O prazo terminava hoje, mas foi estendido por mais dias. De acordo com o Ministério da Educação, esta é a última prorrogação do ano, então é a última chance para quem tem interesse em continuar com o financiamento. Até o dia 30 de novembro, os estudantes podem também fazer a transferência integral de curso ou de instituição de ensino e solicitar mais prazo para uso do financiamento. O Ministério alerta que os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. Inicialmente, o pedido de renovação é feito pelas faculdades, depois os estudantes devem validar as informações no sistema informatizado do FIES. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Sempre a gente lembrando que outros detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Eu volto daqui a pouquinho com outras informações nos Corredores do Poder. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Como a gente já destacou no primeiro bloco, hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. Autoridades se manifestaram sobre o assunto aqui na TV Brasil. A gente tem toda uma programação especial, não só hoje, mas nos próximos dias. Mas a gente vai começar falando deste assunto para saber o que disse o presidente da República em relação a esta data. Quem tem as informações é Daniele Popov. Dani. Oi, Rosiane. Aproveitando a data, então, o presidente Michel Temer publicou uma mensagem na sua conta do Twitter, fazendo uma referência aí ao Dia da Consciência Negra. Temer convocou todos os brasileiros para a construção de um Brasil harmônico, baseado no respeito à diversidade. O presidente aproveitou para dizer que quer um país sem ódio, sem preconceitos, e desejou que todos tenham paz no coração. Rosiane. Obrigada, Dani. Olha, em relação a essa programação especial, uma delas é justamente em relação ao meu outro programa, Conversa com Rosiane Kennedy, que você confere hoje aqui na TV Brasil, às 9h30 da noite. E hoje, uma conversa incrível mesmo, de superação, de uma pessoa que já foi até apedrejada, que é a cantora trans angolana Titica. Eu ensaiei para falar o nome, porque eu fui gravar a Titica. Ela falou, não é Titica, é Titica mesmo. E aí eu gravei com ela, com toda essa história de superação a preconceitos. E agora, o momento que ela está vivendo, confira um pouco do que vai ser essa conversa. Ela é a rainha do Kuduro e a primeira cantora a assumir a transexualidade em Angola. Querida pelas crianças, Titica se tornou um ídolo pop em seu país, mesmo diante do conservadorismo africano. Ganhadora de vários prêmios, ela rompe as barreiras do preconceito e faz sucesso também em outros continentes. No Brasil, esteve, por exemplo, no palco Sunset do Rock in Rio, junto com o grupo Baiana System. Nesta conversa, ela fala da trajetória de modelo, atriz, cantora e bailarina. Trata de discriminação. Eu já fui apedrejada,
já deram com garrafas na cabeça. Com 20 anos. Quando passava na rua tinha que me esconder. Às vezes quando passava no meio de gente tinha que andar feito homem, porque eu sou muito afetada, tenho andar muito feminino. Então tinha de me esconder, de estar sempre na gaveta, não saía da gaveta. Olha, nessa conversa, a Titica fala também da paixão dela pelo Brasil. Conta vários momentos aí da relação dela com o país. Fica a dica para vocês assistirem às 9h30 da noite. Na conversa, a gente até lançou uma hashtag aí, Titica no Carnaval de Salvador, que é um dos sonhos que ela pretende realizar. Mas Mariana Jungmann está aqui ao meu lado e vai contar um pouco mais sobre essa programação especial da TV Brasil, né, Mari? É isso mesmo, Rosiane. A TV Brasil preparou mais de 20 horas de programação sobre o tema da consciência negra, essa programação vai ser exibida até domingo. São filmes, debates, programas jornalísticos e musicais, claro, que vão ter como principais personagens aí, personalidades negras que vão estar não apenas ali se apresentando, mas também fazendo esse debate, fomentando ali a discussão sobre temas como racismo, discriminação e valorização da cultura negra. Então, Rosiane, essa programação toda vai estar espalhada aí ao longo da semana na TV Brasil. E uma delas é hoje também o Diálogo Brasil. É isso mesmo, Rosiane, o Diálogo Brasil de hoje vai tratar sobre esse tema. Acompanhe um trechinho do que a gente separou para você. As mulheres ganham, em média, quase 1/4 menos do que os homens. Esse dado vale para o mundo, segundo o relatório mais recente do Fundo de População das Nações Unidas, e para o Brasil, segundo o IBGE. Mas, se essa é a média salarial, o Brasil é apenas o 129º entre 144 países no ranking de igualdade de salários entre gêneros, feito pelo Fórum Econômico Mundial. E apesar de estar entre os 193 países que 2 anos atrás firmaram na ONU a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Brasil está longe de fazer o dever de casa. Segundo o relatório das Nações Unidas, o fim das disparidades de gênero passa pela garantia plena dos direitos reprodutivos das mulheres. E o mesmo relatório aponta que 1 a cada 5 bebês brasileiros são filhos de mães adolescentes. E mais, 7 em cada 10 dessas mães são negras, ou seja, a cor da pele é fator de desigualdade e ajuda a perpetuar o círculo vicioso da pobreza. Então você conferiu aí um pouquinho do que vai rolar no Diálogo Brasil de hoje, na narração de Poliane Marques, e o Diálogo Brasil vai ter a apresentação de Catiúcia Neri às 22h30, 10h30 da noite, daqui a pouquinho, não perca. Mas a gente segue falando de consciência negra com a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, né, Carol? Porque você tem informações pra gente sobre esse tema, foi abordado hoje pelo ministro da Igualdade Racial, né? Isso sim, isso mesmo, Mariana. O secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo, ele disse hoje, né, que o país precisa de mais políticas públicas focadas para a população negra. O secretário participou do programa Por Dentro do Governo, transmitido pela TVNBR, por causa aí do Dia da Consciência Negra. Bem, em relação, no programa, o secretário falou sobre vários assuntos, ele falou sobre a questão da intolerância religiosa e falou sobre o preconceito com as religiões de matriz africana, que, segundo ele, na maioria das vezes são demonizadas e por isso é preciso combater esse preconceito. E aí, quando o secretário fala de políticas públicas, a gente lembra alguns dados, né? O Atlas da Violência de 2017 aponta de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 70 são negras. E em relação ao número de desempregados no país, mais de 60% também são negros ou pardos. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a gente tem também hoje, Rosiane Kennedy, aqui na TV Brasil, um olhar sobre o mundo, o programa de Moisés Rabinovic, e o olhar sobre o mundo de hoje vai falar sobre o uso da água. A gente está num país que tem 12% da água doce do mundo e talvez isso explique por que a gente desperdiça tanto, né, Rosiane? No Brasil é muito pouco comum o reuso da água e esse vai ser um dos temas que vai ser discutido, e quando a gente fala nisso, a gente lembra também que Israel é das referências mundiais
mundiais nesse assunto. Então, o cônsul geral de Israel no Brasil vai ser das pessoas que vai participar aí desse diálogo com Moisés Rabinovitch. O nome dele é Daniel Koubar. Isso, é o cônsul de Israel, ele fica no Rio de Janeiro, inclusive. E tem também aí nessa participação o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Alexandre Delijaikov. Ele também vai participar desse debate, porque a questão é justamente essa. A gente tem esse patrimônio. Né? A gente tem esse patrimônio, mas a gente precisa discutir esse uso sustentável. Agora, rapidamente, uma última informação com Carolina Pimentel. Bem, Rosiane, a Associação Nacional de Veteranos da Guerra de Libertação do Zimbábue convocou a população a sair às ruas para mostrar sua rejeição a Robert Mugabe, que disse que não pretende deixar a presidência do país, cargo que ocupa desde 1980. Para os veteranos de guerra, o discurso de ontem de Mugabe foi um desgosto para a nação e um motivo de indignação para o mundo inteiro. Agora, para a associação, a iniciativa de tirar Robert Mugabe da presidência, que está desde 1980, é uma questão política e da sociedade, não dos militares. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Ressalto mais uma vez, outros detalhes e outras notícias internacionais você também confere ali no site agenciabrasil.abc.com.br. E olha, só para vocês terem um gostinho da semana, esta semana tem pauta realmente, né, Mariana, extensa lá no Congresso Nacional, e ao longo da semana você vai conferir com a gente aqui. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. Até amanhã a gente te espera. Uma semana que promete no Congresso. Promete.